Nós nos distraímos com tantas coisas e o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração para essa noite. E Ele falou muito comigo, particularmente, enquanto eu preparava essa palavra para essa noite. E eu, ouvindo o que foi dito aqui, eu falei assim, realmente não foi coisa da minha cabeça. O Senhor preparou todas as coisas para que elas se encontrassem nessa noite. Então, às vezes, você pode pensar que você está aqui sobre qualquer outro pretexto. Você veio talvez atraído por qualquer outra coisa, ou às vezes veio apenas porque alguém te convidou para estar aqui hoje, mas eu quero te dizer que nós estamos aqui debaixo de um propósito de Deus. O Senhor nos reuniu aqui porque Ele quer falar com cada um de nós. Você crê? Eu também creio. E quando a gente pensa essa conferência, Mulheres com Propósito, a palavra propósito no dicionário, ela significa deliberação. Então, a gente sempre quando me dá um tema para eu falar numa mensagem, mesmo que eu já entenda o que quer dizer, eu gosto muito de ir no dicionário da língua portuguesa, que é a língua que eu ministro, que eu falo sobre ela. Às vezes a gente não entende o conceito das palavras adequadamente. Então eu sempre gosto, quem me acompanha aí sempre vê eu dando o conceito da palavra, porque tem muito mais coisa no conceito da palavra que a gente às vezes passa por cima. E por isso que eu sempre gosto de dar o conceito da palavra. Propósito significa deliberação, resolução, decisão, intento, projeto, objeto, fim, mira, juízo, prudência, modus, jeito. E dentro do que foi proposto aqui, mulheres com um propósito, ou mulheres com um intento, mulheres com um projeto, mulheres com um fim, mulheres com uma mira. Eu gosto mas aqui também cabe mulheres com prudência, mulheres com jeito, mulheres com modus, mulheres com resolução, mulheres com decisão. Amém? E aí eu estava buscando do Senhor uma palavra e imediatamente me remeteu ao versículo da minha vida. A tecnologia me dando problema. Lá em Romanos 8:28, você já conhece esse versículo? E na linguagem NVI, o texto diz assim, não precisa abrir não, você já sabe de cor, mas eu só queria refrescar a sua memória. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então preste atenção, você já sabe dessa história, mas eu quero trazer à sua memória o que te trouxe ao Evangelho de Jesus Cristo, porque tem algumas pessoas que se esquecem. Presta atenção. Deus cria o homem desobedece a Deus e inaugura o caminho da autossuficiência. Ele não quer viver mais uma conexão, ele quer explorar um caminho desconhecido. Foi isso que a serpente falou para a mulher. Mas é claro que você não vai morrer se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Então, para que você vai querer depender de Deus, sendo que você pode ser como Ele? A mesma situação que levou Lúcifer, o mesmo desejo que levou Lúcifer à queda, que está descrito lá no livro de Ezequiel, é a mesma situação aqui. Lúcifer quis subir acima de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. A mesma coisa que descreve a queda de Lúcifer, as mesmas nuances que descrevem a queda de Lúcifer, descreve a queda da mulher e do homem no Éden. É claro que você será como Deus. Então, o homem desobedece a Deus, o homem e a mulher desobedecem a Deus e eles inauguram o caminho da autossuficiência. Eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu não vou ser dependente de ninguém, eu vou ser independente. E o diabo continua financiando esse projeto. E na independência de Deus, o que acontece com o homem? Declina. Ele se entrega aos seus próprios desejos e à cobiça do seu próprio coração, que é a
idolatria. Gente, às vezes a gente pensa que idolatria é apenas a gente se curvar diante de imagem. Não mesmo. Tudo que toma a primazia de Deus na nossa vida é idolatria. Então, se você tem muitas horas para o trabalho, mas não tem tempo com Deus, o seu trabalho é seu ídolo. Se você se preocupa muito com a imagem, mas não preocupa com o seu crescimento espiritual, o seu Deus é a sua imagem. Isso é idolatria. E assim tantas outras coisas. Por isso que a Bíblia ensina muito sobre idolatria. O próprio apóstolo Paulo diz que a cobiça é idolatria. Então, às vezes a gente pensa que a idolatria é apenas se curvar diante de uma imagem de escultura. É também, mas não é somente. A gente tem que entender o que a palavra de Deus diz. A Bíblia não fala que só isso é idolatria. Tudo que toma a primazia de Deus e o plano de Deus, o lugar do plano de Deus, do propósito de Deus na nossa vida é idolatria, porque ocupa o lugar que pertence somente ao Senhor. E tudo que ocupa o lugar do Senhor é ídolo. E quem se curva diante de ídolos, quem arruma tempo para os ídolos, quem põe o ego no pedestal, isso é idolatria. Então nós estamos muito mais vulneráveis à idolatria do que a gente possa imaginar, né? Ok, entendendo isso, agora eu quero que você entenda. Deus, então, o homem caiu em si mesmo, ele não consegue voltar para Deus, certo? Então Deus desenha o plano de salvação. E Deus não desenha o plano de salvação só Jesus nascendo, não, gente. Quando ele chama Abraão, ele já começa a desenhar o plano de salvação. Em Abraão, ele funda o povo, do qual viria o seu filho. Vocês entendem o plano de salvação estrondoso de Deus? Quando ele pede a Abraão, para Abraão entregar o seu único filho, aquilo era um prenúncio do que ele mesmo faria. Gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, entende a conexão das Escrituras, não são livros avulsos, são livros escritos por homens completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, mas a linearidade, a coerência entre os livros é um negócio estrondoso, e você vai, não tem jeito desse livro ser um livro natural, esse livro é um livro sobrenatural. Então, toda vez que você vai ler a Bíblia, fala: Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra, que é um livro também que é discernido sobrenaturalmente, né? E aí, Deus começa a desenhar o plano de salvação em Abraão, depois Isaac e Jacó. E em Jacó, ele muda a história de um homem quebrado, um homem de mau caráter, um homem mentiroso, e transforma em Israel. E desse homem ele suscita as 12 tribos. E da tribo de Judá, ele estabelece o Messias de Deus. Aquele que nos reconectaria com o propósito. O propósito que foi perdido no Éden. E agora nós somos reconectados. Voltemos então a viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. Para a vontade de Deus e não para a nossa vontade. E não se trata da gente massagear o ego de Deus. Quando a gente fala em voltar para a glória de Deus, gente, a glória de Deus já existe antes que nós fôssemos criados. Os anjos e os arcanjos se curvam diante dele incessantemente, dizendo: Santo, 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 Santo. O Senhor não tem problema de autoestima, o Senhor não tem problema de ego. O Senhor Deus está estabelecido antes que nós existíssemos. Mas ele cria o homem para se relacionar com o homem. E cria o homem à sua imagem e semelhança. E ele tem prazer e alegria nessa criação. E ele vem estar com o homem lá no Éden, e isso foi interrompido pelo pecado. Ele não mais pode ter um relacionamento com o homem como ele tinha no Éden. E eu tenho que cá para nós, gente, isso não é teologia, isso é opinião da Helena, que a dor que nós sentimos na morte de um ente muito querido é a reprodução do que Deus sentiu na separação do Éden. Nós não somos feitos à sua imagem e semelhança? E o que a gente sofre na morte? A dor da separação. A dor de não mais podermos conversar a hora que a gente quiser, encontrar a hora que a gente quiser, beijar e abraçar a hora que a gente quiser. A dor da separação. E foi exatamente isso que eu, Helena, acredito, que Deus sentiu, a dor da separação. Ele não mais poderia se relacionar com o homem. Então, desde esse momento, ele começa a desenhar o plano para ter o homem de volta. Para poder se relacionar com o homem novamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e o homem.
Então Jesus veio para nos levar de volta para o relacionamento. Ele não veio para fundar o cristianismo. Ele não veio para fundar mais uma religião. Ele veio para tornar possível o homem voltar a relacionar-se com o Criador de todas as coisas, porque ele esponjou todas as nossas culpas e a justiça de Deus foi saciada na cruz do Calvário. Tudo que nós devíamos, Jesus pagou. Gente, vocês entendem a profundidade disso? Eu não sei vocês, mas eu piro quando eu penso nisso. Então agora, porque Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu, a Bíblia diz, um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus. Às vezes a gente canta isso, mas a gente não entende a profundidade disso. Ele abriu um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus, para o relacionamento. Porque é num relacionamento com Deus que nós somos sarados. É no relacionamento com Deus que nós encontramos contentamento e paz. É no relacionamento com Deus que nós temos alegria, independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Contentamento. Como é que Paulo ficou na cadeia, preso, acorrentado, cantando? O poder que foi liberado naquela ocasião foi algo tão poderoso que as correntes partiram. Será que a gente entende que viver o relacionamento com Deus no meio da tribulação faz as correntes partirem? Será que a gente tem noção que isso estremece e o inferno não vai poder segurar a glória de Deus que é liberada na adoração e na convicção de um homem que está conectado a Deus? Não interessa eu ser açoitado, não interessa eu ser apedrejado, não interessa se eu estou preso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, e aí foi olhando para esse homem que Deus me deu o texto dessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 26. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 26. Paulo está preso. Para variar, Paulo está preso, né? Acho tão lindo que o apóstolo Paulo que fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o povo às vezes se esquece da situação, do contexto que ele estava falando isso. A gente usa esse texto de uma maneira triunfalista, mas ele estava preso, condenado à morte, e ele fala, eu posso, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não são as situações que definem o que Deus tem para fazer. A partir do verso 1 do capítulo 26, o texto diz assim: Então, Agripa, o rei Agripa, disse a Paulo, ele estava diante de autoridades, dando a ele o argumento por que ele não deveria estar preso. Ele não tinha feito nada demais. Então, presta atenção no depoimento de Paulo a partir do verso 1. Então, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Abre parênteses. Qual que era a esperança dos antepassados? O Messias. Certo? Então, ele está falando para o rei, eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também
Estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos até aí. Depois Paulo continua a sua defesa. Mas eu quero chamar a atenção à descrição de Paulo do que foi a sua experiência de novo nascimento. Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos por zelo à lei. Os judeus esperavam o Messias, mas Jesus não veio no modelo que eles esperavam. Eles esperavam o Messias que fosse restituir a glória a Israel, o reino terreno, um reino temporário. Queria livrá-los do poder de Roma. E queria levantá-los diante dos olhos de todos os homens. Mas Deus tinha um plano mais elevado. E levantar o Messias, que não apenas fosse resgatar os judeus do seu lugar de escravidão do Império Romano, mas que fosse suscitar homens e mulheres de volta ao seu propósito original, se relacionarem com Deus e viverem para a glória de Deus. O propósito de Deus, gente, é trazer o homem de volta para si. E nessa volta, nessa reconciliação, sermos livres de todas as cadeias que nos prendem. E de toda idolatria, e de toda distração, e de todo dolo, e vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor e que interage com Ele. E dessa forma, um vai contaminando o outro. Aquele que está desesperado pelo desemprego, pela iminência do divórcio, olha para aquele que tem relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, e fala: por que você não está desesperado se você vive no mesmo mundo que eu vivo? Por que você não está ansioso pelas coisas se você também está na mesma carne que eu vivo? Por que você não quer tirar a sua vida nesse quadro de caos que está estabelecido? Por que você vai voltar e reconstruir o seu casamento com a sua mulher? Ela aprontou todas com você? Por que você vai insistir nisso? Por que você não mente? Por que você não quer tirar proveito? A nossa liberdade, atrairmos outros à liberdade. Esse é o propósito de Deus. Que conheçamos a Deus e que tornemos Deus conhecido. Porque a única esperança do homem é Deus. Se eu me encontro com Deus, minha família será curada, minha alma será curada, meu relacionamento com meu marido. A gente está arrumando fórmulas mirabolantes de fazer a mulher descobrir a sua plenitude e viver o seu propósito. De fazer o homem
se reconciliar com Deus e viver o seu propósito como homem, de ser mulher, né? A gente está tendo esse trabalho todo. A gente está querendo trabalhar os frutos, enquanto a gente precisa trabalhar a raiz. Se um homem é nascido de novo, e se ele vive um relacionamento com Deus, a maternidade vai ser melhor, a feminilidade vai ser melhor, o meu papel de cidadão vai ser melhor, eu vou ser um homem mais íntegro, mais honesto, melhor marido. Um homem que é cheio de Deus não bate na mulher. Um homem que é cheio de Deus não abusa de criancinha. Uma mulher que é cheia de Deus não vive em rebelião, não vive em adultério, não vive em desobediência. Vocês estão entendendo? Os nossos parâmetros vêm da vida que nós deveríamos viver, que é uma vida como Cristo. Aí a gente lembra do que eu li no primeiro versículo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aí ele fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Conformes é modelados, conformados, iguais, feitos iguais a Jesus Cristo. Ser cristão não é carregar uma cruz no pescoço ou uma frase na camiseta, Jesus salva. Ser cristão é ser parecido com Jesus, é ser igual a Jesus, é fazer as coisas que Jesus faria. Nós nunca tivemos na história um tempo tão distoante, um cristianismo tão incoerente. Porque a gente fala que ama, mas odeia o nosso irmão. E as cartas do apóstolo João dizem, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo? A pergunta é essa. Você fala que ama a Deus, mas você distrata o seu irmão, você fala mal do seu irmão, você fofoca sobre o seu irmão, você despreza o seu irmão, você ignora o seu irmão, você julga o seu irmão. Isso não é amor. Mas você fala que ama a Deus. É um cristianismo distoante. O discurso é um, a prática é outra. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E ele continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o nosso propósito. Sermos irmãos de Jesus. Termos o DNA de Deus. E o DNA de Deus se chama fruto do Espírito. Quanto mais andamos com Deus, mais manifestamos quem Ele é. E aí o mesmo apóstolo Paulo, ele manda uma carta a Timóteo. E ele fala mais evidências sobre esse nosso cristianismo, se referindo a Timóteo. Ele diz assim, a partir do verso 7 de 2 Timóteo, capítulo 1. Você não precisa de abrir, só presta atenção. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Gente, o que é Evangelho? Evangelho são boas notícias. E quais são as boas notícias? Você estava morto, vivendo para você mesmo, tomado pela idolatria, vivendo pelo seu prazer. E agora Deus te chama de volta para o jardim, para a intimidade, para viver com Ele e desfrutar do plano que Ele desenhou para você. Vivendo o seu propósito. Seu canto deve ser para a glória de Deus. Se eu falo, deve ser para a glória de Deus. Se eu faço unha, cabelo, maquiagem, decoração,
deve ser para a glória de Deus. Se eu sirvo na casa de uma família, cozinhando, fazendo faxina, cuidando de um bebê, que revele a glória de Deus. O nosso propósito é viver para a glória de Deus. Vivermos a reconciliação feita em Jesus. Mas a gente acredita tantas vezes que o propósito, o diabo é muito bom em engano. O espírito do engano seduz as pessoas e as tira do propósito de Deus. Foi o que aconteceu no Éden com a mulher. E nós, mulheres, continuamos sendo um alvo de Satanás. Porque quando uma mulher sai do propósito, alguém vai sair também. É incrível o poder que uma mãe tem, que uma esposa tem. E até uma irmã tem. A mulher tem um poder de influência muito grande. Não foi à toa que Jesus encarnou no ventre de uma. Jesus podia ter aparecido no mundo assim, ó. Mas ele veio, se fez carne no ventre de uma mulher. Por uma mulher entrou o pecado. Por uma mulher entrou o Salvador. E esse simples ato redime a mulher. Coloca a mulher novamente no lugar de receber de Deus o propósito que ele desenhou a mulher para cumprir. O apóstolo Paulo diz que a mulher será salva sendo mãe de filhos. E aí às vezes parece uma coisa exclusiva e discriminatória. Não é não, gente. A mulher mais importante da Bíblia foi Maria. E que ela foi? Mãe. Não foi por Débora que nasceu o Salvador. Não foi por Jael que nasceu o Salvador. Não foi por Ruth que nasceu o Salvador. Não foi por Esther. Foram mulheres extraordinárias. Mas foi uma menina de 17 anos que Deus escolheu para gerar o seu filho. E a parte humana de Jesus veio de um óvulo, não de espermatozoide. E Deus não só confiou no ventre de Maria, mas foi Maria que cuidou de Jesus até que ele tivesse asas para voar. Que mulher extraordinária. Não, ela não é mediadora. Não, ela não tem o poder para nos salvar. Mas foi a uma mulher que Deus confiou seu filho. E nós não fomos chamadas para grandes obras, mas para sermos mães de filhos espirituais. A mãe não é só aquela que gere com o ventre. Mães geram com os joelhos. Mães espirituais geram com intercessão. Mulheres identificam o mundo espiritual e os perigos, e ela se coloca como solução, como resposta, cumprindo aquilo que o próprio Deus designou sobre ela. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. Essa palavra no original é a mesma palavra que define a mulher em 2 vezes no Antigo Testamento. Outras 16 vezes a mesma palavra define Deus. Então esse auxiliador aí, que é Ezer no original, não é de segunda categoria. Porque é a mesma palavra que define Deus no Salmo 46. Socorro bem presente na hora da angústia. Auxílio bem presente, auxiliadora, a mesma palavra. E outras 3 vezes é usada para definir auxílio militar, ou seja, poder de guerra. Então Deus não cria a mulher subserviente, inferior. Auxiliar, na perspectiva bíblica, significa aquela que é solução de problemas. Aquela que é a resposta à necessidade iminente. Aquela que se levanta como mãe de uma nação. Aquela que gera na intercessão a mudança da atmosfera espiritual das nações. A mulher foi feita para gerar nações. Sara teve um único filho, da sua velhice. Rebeca teve 2. Não subestime o poder de Deus. É isso que ele quer dizer quando faz da estéril mãe de filhos. Ele não está falando só dele ter a possibilidade de gerar um filho, de dar um filho biológico para uma mulher, não. Ele está querendo dizer que a mulher, ela é frutífera, ela é abundante quando ela vive o propósito de Deus, que é o resgate de pessoas, a salvação de pessoas, tirar pessoas do inferno, gerar pessoas com o seu joelho, com a sua intercessão, defender a sua casa em intercessão.
Mas quantas vezes, justamente nós, mulheres, nos tornamos tão fechadas em nossas próprias vaidades e problemas. Quantas vezes, feridas, a gente fica idolatrando a nossa dor e dando voltas ao redor da nossa pereba e idolatrando. Como a gente fica se lamentando e chorando e falando, oh, meus problemas, os meus problemas. Olha, gente, honestamente, eu estou aprendendo uma coisa, dos meus problemas Deus cuida. Tem situações na minha vida que eu não vou poder mudar com a minha vontade, com o meu esforço, mas eu posso mudar com os meus joelhos. Então, quando eu dobro o meu joelho, eu ponho a minha boca no pó e falo, Senhor, essa causa está diante de Ti, eu não abro mão, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, e eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor está trabalhando. Eu levanto, deixo o problema na mão de quem pode resolver e vou viver o meu propósito. Quantas vezes a gente idolatra o nosso problema? O Senhor é Deus ou não é Deus? Ele é poderoso ou não é poderoso? Você consagrou seus filhos para Deus? Você educou esses meninos no caminho do Senhor? Então agora gera os seus filhos com seus joelhos. Não desista deles nunca em oração. Nunca, 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 nunca. Não abra mão dos seus filhos em oração. Mas para de ficar no lugar de vítima, de coitadinha. Que é isso que o diabo quer. Te deixar estéril. Eu não estou falando de ministério. Eu estou falando de propósito. Porque, inclusive, o ministério se torna idolatria para algumas pessoas. Você negligencia a sua casa, você deixa a sua casa toda bagunçada. Não, mas a Helena falou que é para viver o propósito de Deus para mim. Se você não é uma bênção na sua casa, você não tem condição de desempenhar ministério em lugar nenhum. O ministério começa em casa. Eu tenho que ser uma esposa melhor. Eu tenho que ser uma bênção na vida do meu marido. Se o João Lúcio não me acha uma bênção, eu estou desqualificada para subir em qualquer púlpito. Helena, mas eu tenho chamado, mas meu marido me prende. Obedece o seu marido. Obedece o seu marido e ora por ele, sirva o seu marido como ao Senhor. Quer servir os outros? Quer servir a igreja? Quer ir para a África? Começa servindo o seu marido. Helena, mas se ele não me liberar, ruim para ele. Porque se Deus, é Deus mesmo que está te chamando e ele não te liberar, você conhece a história de Nabal e Abigail. Se não conhece, vai ler. Nabal era um homem tolo, um homem tosco, um homem insano, insensato. Abigail era uma mulher linda e cheia de sabedoria. Defendeu a casa dela da fúria de Davi e seus soldados. E defendeu Davi de vingar-se com a sua própria mão e desagradar o coração de Deus. Ela livrou dois numa cajadada só. Ô mulher, Abigail, viu? Se eu tivesse outra filha, eu ia ficar na dúvida, Abigail ou Jael? Porque essas duas me inspiram. Jael, casca grossa, enfiou a estaca na cabeça do outro lá, gente. Que mulher valente. E Abigail fez o contrário, ajoelhou, falou, Senhor, minha seja a culpa. Acabou virando rainha. Deus liquidou Nabal. Então você fica, mas Deus, eu tenho um chamado. Olha, você tem um chamado, seu marido não está convencido dele, vai orar. É forte. Né? Agora, se eu não obedeço meu marido... Então tem muita gente que confunde o propósito divino com ministério. Gente, hoje eu estou pregando, amanhã Deus pode me convocar para lavar banheiro. Por muito tempo eu cantei, eu nunca me imaginei pregando. Apesar de Deus já ter falado no meu teste vocacional, a gente foge, né? Lá no meu teste vocacional, com 17 anos, para entrar na universidade, que eu não fiz, deu o top 1, oratória. Eu falei com a moça, o que é isso? O que é oratória, gente? Ela falou assim, oratória, porque você vai falar, Helena, e as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. O que eu vou fazer com isso, gente? Eu quero ser atriz. Eu quero fazer música. Eu quero ser cantora famosa.
Aí tentei ser cantora. Tentei. Amo as artes, continuo amando as artes. Era logo segundo e terceiro lugar. Mas o primeiro, top 1, era a oratória. E eu fugi disso a minha vida inteira. E depois eu fui descobrir por quê. Por quê? Porque quando eu cantava, eu achava que as pessoas gostavam de mim, que eu cantava. As pessoas aplaudiam, né? E eu achava, ai, sou amada. Eu era toda emperebada, toda carente. Toda carente, né? Tinha passado por abuso sexual. Eu me achava o cocô do mosquito do cavalo do bandido. É assim que eu me achava. Então, de repente, eu ser cantora, eu fazer teatro, me punha em evidência. E aí as pessoas se aproximavam de mim e eu achava, uau, elas me amam. Lê do engano. Não é porque as pessoas te aplaudem que elas te amam. Não é porque você tem muita gente seguindo você no Instagram que elas te amam. Isso é mentira. As pessoas gostam de você até quando você satisfazer as expectativas delas. Quando você quebrar as expectativas... ela não gosta de tirar foto, não? Metida. Pronto. O amor virou ódio. Por quê? Porque eu não satisfiz a expectativa. Então isso não é amor. Isso não é amor. Amor é você tratar o outro com a dignidade que você gosta de ser tratado. Amor é considerar o que é importante para o outro, é levar em conta o que é importante para o outro. Amor nem sempre tem que ter afinidade para ter amor. Mas o amor jamais acaba, o amor permanece. Né? E eu custei entender isso. Aí Deus precisou de me demolir, me quebrar, me moer e falar assim, olha, o que você faz, não se apega não. Não é o que você é. Se apegue a mim. Seja curada em mim. Abastecida em mim. Volta para mim, Helena. Volta para mim. E eu vou fazer em você o que você não é capaz de fazer com seu próprio esforço. E à medida que eu fui me voltando para Ele, olhando para Ele, aí eu retomei o relacionamento. Já estava na religião, ó, trabalhando para Deus, ó, cantando diante do trono, ó, desconectada do relacionamento. Vivia na religião. Mas um dia, aquela luz que se revelou a Paulo se revelou a mim. E me derrubou, me quebrou. E falou assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, só vai te causar mais dor. Se aproxima de mim e vive a minha vontade. E eu vou fazer o que eu quero. E parecia que eu estava perdendo, mas eu estava ganhando. Eu estava sendo liberta do meu ego. Estava sendo liberta da minha vaidade, de querer cantar e as pessoas me apreciarem pelo meu dom. Dom passa, gente. Um simples acidente pode me deixar sem voz. E aí? Como é que eu vou pregar? Por que a gente se apega àquilo que a gente faz para Deus? Se apega a Deus. Ele ninguém pode te tirar. Servimos a Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer. E tem muita gente que fala, Deus, eu quero viver o seu propósito. Então vive. Você não precisa estar com o microfone na mão, você não precisa estar em cima do púlpito, você não precisa ser conhecido das pessoas. Vive o seu propósito, seja uma bênção na sua casa, uma bênção no seu emprego, uma bênção no seu trabalho. Que a revelação de Jesus chegue às pessoas que chegarem perto de você, por onde você andar. Nós não precisamos de púlpito para isso. E se eu sou aquela que prega Jesus só no púlpito, se eu vivo Jesus só no púlpito, sou uma farsa. Viva o seu propósito. O apóstolo Paulo foi derrubado, se levantou. E se levantou um outro homem. Ele se tornou aquele que era perseguido. Literalmente o caçador virou a caça. E o apóstolo Paulo ser moído, ser prensado, ser espremido.
fez óleo reverberar através dos séculos e chegar até nós. Mais de 2000 anos depois, o apóstolo dos gentios, o responsável pelo evangelho ter chegado em mim e você, que não somos judeus, é o apóstolo Paulo. Um único homem que era perseguidor e assassino de cristãos, se transformou no apóstolo dos gentios e fez o evangelho chegar onde nenhum dos outros apóstolos fez. O propósito é que o amor de Deus alcance outras pessoas. E se depois você vai ler o capítulo seguinte de Atos, que é o 27, e eu aconselho você a fazer isso quando chegar em casa, você vai ver quantas coisas o apóstolo Paulo enfrentou para levar o evangelho mais longe, a boa notícia mais longe, para cumprir o propósito, tornar Deus conhecido. O seu propósito não é ser famoso, o seu propósito não é ter muito seguidor no Instagram, o seu propósito não é ter uma vida financeira funcionando, o seu propósito não é casar e ter filho, não é esse o seu propósito principal. Muitas coisas abençoadas podem fluir do seu propósito em Deus. Deus pode abrir portas para você, para que você, como ele abriu para Paulo. Paulo testemunhava tanto a pessoas ignorantes como a gente poderosa, gente muito rica. Mas quem abriu a porta foi Deus, não foi a mão de Paulo que fez isso. E ao mesmo tempo que ele entrava em palácio, ele padecia dentro de uma prisão romana. E ele dizia: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Deus me leva no alto da montanha, Deus me leva no fundo do vale. No alto da montanha, no fundo do vale. No alto da montanha, no fundo do vale. Mas ele permanecia constante, porque ele sabia em quem ele cria. E nós? Quando a coisa começa a apertar, a gente começa a questionar se Deus é bom mesmo. E normalmente a coisa começa a apertar por quê? Porque fica diferente da nossa vontade. E a gente não está tão feliz mais. Mas se a gente vive uma vida por Deus, até na nossa tribulação a gente vai enxergar um propósito. A gente precisa de compor canções que falem mais sobre Deus do que nossas próprias perebas. A gente precisa de cantar mais sobre a glória e o poder de majestoso de Deus. Como a gente fez aqui hoje no louvor. Você entendeu? O período de louvor hoje falou sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre quem Deus é. É isso que a gente tem que cantar. Ah, mas eu estou passando problema. Eu não estou passando mais problema do que Jesus passou, não. Ele me preveniu: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas de repente a gente começou a idolatrar as nossas dores, como se elas fossem mais poderosas do que Deus. Ou então a gente passou a se gabar quando a gente vence uma dor. Não, gente, se vencemos alguma coisa, é pela graça do Senhor. Se estamos de pé, é pela graça do Senhor. Se conseguimos atravessar uma tempestade, é pela graça do Senhor. Se o Senhor sopra o nosso nome ao vento e as pessoas nos conhecem, é pela graça do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Eu gosto da música que agora resolveu cantar. Então nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É sobre Ele. Ele é a glória, Ele é o poder, Ele é a majestade, Ele é a cura, Ele é o bálsamo, Ele é o remédio, Ele é o refrigério, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, o nosso Senhor, o nosso general, Ele é cheio de majestade e glória, Ele é que vai voltar, Ele é a nossa esperança, Ele é o Rei. Muito interessante nesse texto de Atos, o que Jesus fala para Paulo. Saulo, Saulo,
Por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir ao aguilhão. Fazer oposição a mim só lhe trará dor. É isso que ele está falando. Abraça o seu propósito. E o seu propósito vai incluir tribulação. O seu propósito vai incluir autonegação. Autonegação não é autocomiseração, não. Sabe? Ai, eu não sei nada. Ai, eu não posso nada. Ai, eu sou um pobre coitado. Não, isso é falsa humildade. Ou autocomiseração. Autonegação é diferente. Autonegação é, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho direito, mas eu abro mão do meu direito para que outro seja abençoado. É o que Jesus fez. E nos convida a fazer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas tem gente que está vindo para a igreja pensando que vai reconquistar na terra. Deus vai me colocar no lugar alto. Deus vai soprar o meu nome na terra. Deus tem promessa para mim. Deus vai me prosperar. Deus vai... Nenhuma semelhança com os discípulos. Está mais parecido com Lúcifer. Porque ele que já tinha tudo e quis mais. Não ficou satisfeito com o que tinha, não. Quis mais. Um ser resplandecente, diferenciado na hierarquia dos anjos. Querubim da guarda ungido. É isso que diz o texto. Querubim da guarda ungido. Coberto de pedras preciosas. Andando sobre pedras afogueadas. Você já pensou que resplendor dessa criatura? Mas de repente não foi suficiente, não. Queria mais. Queria voltar lá ao financiamento, né? Eu quero ser como independência. E você? Quais são os seus projetos? Qual é o seu propósito? Ser grande na terra? Ganhar mais dinheiro? Ficar 3 anos aqui e voltar para o Brasil? Casar, ter 4 filhos? Descasar para casar de novo? É misericórdia, mas tem gente com esses projetos por aí. Abrir uma igreja para você ser pastor? Quais são os seus projetos? Eles coincidem com os de Deus? O Senhor está sendo exaltado através desse projeto? O nome dele será conhecido. Você quer mais dinheiro para quê? Para ser mais amado? Para ter mais falso amigo? Porque quanto mais dinheiro o povo tem, mais falsos amigos ao redor. Gente, o dinheiro que a gente tem, quando ele chega na nossa mão, é para suprir as nossas necessidades, abençoar alguém. O Senhor falou para a gente não acumular nada na terra. Não estou te encorajando a ser desorganizado nas suas finanças, não. Estou te encorajando a ser generoso. Tem sempre alguém perto da gente precisando. Mas o projeto é ser poderoso? É comprar uma bolsa da Chanel? É ser blogueira? Em que as pessoas vão ser salvas nisso? Gente, parece que é bom. Nem tudo que parece é. Presta atenção, nem tudo que parece é. Parece uma coisa tão normal a gente cuidar da imagem, não é? E a gente que é mulher principalmente. É legítimo. Deus colocou isso na gente, a gente gosta de detalhe, de coisa bonita. Mas cuidado com a idolatria. Quanto tempo você gasta com as blogueiras e quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Isso aqui, ó, está no processo de morte. Estamos envelhecendo. Você pode até fazer um botox de vez em quando, não tem problema não. Mas tem gente que vive para a própria aparência. Vive para aparecer. Parecer rica, parecer poderosa, parecer bonita, parecer mais jovem. Parecer feliz. Não pareça, seja. Seja leve, seja feliz. E você não precisa de contar isso para ninguém na rede social.
Quanto tempo a gente gasta com post para impressionar os outros, sendo que a nossa vida está um caco? Vai ser feliz de verdade? Vai ter um casamento sarado de verdade? Vai abraçar os filhos de verdade? Vai aproveitar as férias de verdade? Quem está aproveitando as férias de verdade não está com o celular ligado, não. A gente está no tempo do parecer, parece crente, mas não é. Parece espiritual, mas não é. Parece jovem, mas não é. E não tem problema. Porque o seu corpo vai morrer, mas seu espírito não. E nós vamos receber um corpo glorificado. Sem celulite, estria ou ruga. Mais profundidade. Mais propósito. A gente gasta dinheiro para fazer escova, para fazer unha, para fazer hidratação, para pôr mega hair, para fazer plástica, vai para o Brasil fazer plástica, paga uma fortuna, mas na hora de dar uma oferta na igreja, cata as moedinhas. Isso é idolatria. Você faz festa, faz evento, gasta mais tempo nas redes sociais do que lê na Bíblia. Isso é idolatria. Você não está cumprindo o propósito de Deus. O apóstolo Paulo perdeu tudo. Inclusive a liberdade. Mas quanto mais prensava a azeitona, mais óleo saía do cara. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. Você já pensou o que é isso? O guarda vinha para ficar tomando conta de Paulo e dá-lhe evangelho, dá-lhe evangelho. Sabe-se Deus quantos guardas da guarda pretoriana foram salvos pela palavra de Paulo. O próprio Agripa, quando você continua lendo o texto, depois eu incentivo você a ler o texto todo, ele fala assim, você está pensando que você vai me converter ao cristianismo? Ele fala assim, eu estou orando para que sim. Ou seja, em tempo e fora de tempo, ele entrou no propósito e foi, e custou a vida dele. Mas a gente perde uma coisinha. Eu perdi, mas para a glória de Deus. Aí você olha para Paulo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Paulo era um homem como a gente. Às vezes a gente usa o exemplo de Jesus, o povo fala assim, mas Jesus era Deus, né, Helena? Ele era homem, mas ele era Deus, né, Helena? E Paulo? Ele era homem. E era homem. E era homem. E porque ele se deixou moer, entrou no propósito, esse evangelho alcança eu e você hoje. Ele é o balizador, através das cartas de Paulo, de como a gente deve viver a vida cristã. Porque um homem escolheu entrar no propósito de Deus. Ele não fazia ideia. Quando ele estava escrevendo a carta para Roma, para a igreja em Éfeso, para os Gálatas, ele não fazia ideia que mais de 2000 anos depois estaria alcançando a igreja em Paris, em Belo Horizonte, em Portugal. Que poder que flui de um propósito. Não tema perder por amor a Cristo. Não tema compartilhar os seus dons, o seu tempo e o seu dinheiro com uma irmã. Quando você falou, eu decidi dar tudo. O meu tempo, o meu dom, a minha juventude, o meu dinheiro. É isso. É isso. Eu estou morrendo de saudade da minha casa. Estou morrendo de saudade dos meus filhos. Do cheiro da minha cama. Minha casa é uma casa simples. Mas é a minha casa. E é tão bom a gente voltar para casa. Mas eu não seria digna de carregar esse evangelho se eu não estivesse disposta a abrir mão do que eu prefiro para cumpri-lo. Sempre, em algum lugar no seu chamado, a sua vontade vai ser contrariada para que o nome do Senhor seja exaltado. Quem não gosta de ser contrariado não sabe o que é cristianismo.
Feche os seus olhos. Você tem um propósito eterno. O seu propósito é ser reconciliado com Deus em Jesus e anunciar a toda criatura que há reconciliação. Que as pessoas não precisam tirar a própria vida, que elas não precisam se desesperar com circunstâncias temporárias. Que existe um Deus que pode saciar a nossa sede, curar as nossas dores, sarar os nossos relacionamentos e nos dar, sim, momentos de muita plenitude e alegria. Não dependente de coisas, mas dependentes de quem Deus é e da alegria que flui dele. Alegria que é fruto do Espírito. Alegria que o dinheiro não compra, que o status não compra. Alegria que não é dependente de circunstâncias. Alegria que flui do relacionamento com Deus. Aquela alegria que você não entende. Aquela paz que excede ao entendimento humano. Que não é determinado pelas circunstâncias ao redor, pela situação política ou social do mundo. É uma que permanece, aquela que sustentou Paulo e Silas na prisão enquanto eles cantavam. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. O lugar do propósito. Onde Ele é o centro absoluto de todas as coisas. E você pode confiar. Quando Deus ocupa esse lugar, mesmo quando você enfrenta as circunstâncias mais surreais, você pensa assim, alguma coisa Deus está forjando. Vamos ficar atentos para o propósito. Alguma utilidade isso aqui vai ter. Tire o seu ego do trono. Tire a sua dor do trono. Coloca Deus no trono. Deixa Ele ocupar o lugar que é dele. E deixa Ele organizar aquilo que só Ele pode organizar. E te dar paz no meio da tempestade. Fé no meio das circunstâncias contrárias. Sai do superficial. E deixa Ele te levar a águas mais profundas. Deixa Ele tirar as escamas dos seus olhos para que você não se distraia com aquilo que é aparente. Tem gente que está sendo corroída pela inveja. Inveja de quê? Sendo que o Deus de toda a terra é seu Pai. Dá uma olhada para a sua vida agora, de olhos fechados mesmo. Você tem vivido a sua salvação? Você foi resgatado, redimido, reconciliado. E agora você pode ter um relacionamento com Deus como o homem e a mulher tinham no jardim. É isso que você está tendo? Você tem tido longas conversas com Deus na viração do dia? Você tem discernido os planos dele para você? Ele tem colocado no seu caminho pessoas para te forjar, para te esticar. E você está percebendo isso e falando, ok, Senhor, vamos lá, vamos viver o seu plano. Você está olhando para as suas circunstâncias difíceis como treinamento e oportunidade do nome de Deus ser glorificado? Ou você está gastando muito tempo pensando que você é um coitado, cheio de mimimi e pensando que Deus te abandonou? A Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu amor por nós, por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa te provar que te ama, Ele já provou. Mas às vezes a egolatria faz a gente desprezar o amor que foi derramado por nós. E faz a gente se desviar dele,
distraídos na nossa própria autocomiseração. O Senhor é bom em todo tempo. Mesmo quando nós passamos circunstâncias contrárias, Ele é bom. Quando a gente encara coisa que não é boa de encarar, Ele é bom. Quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, Ele é bom. Em todo tempo Ele está trabalhando em nós. Às vezes Ele vai tirar coisas da nossa mão. Não é o diabo, não. É Deus que vai tirar coisas da sua mão para que você se volte para Ele. Deus está quebrando os ídolos na nossa vida. E eles têm que ser quebrados mesmo. Para que o Senhor e só o Senhor nos reste. Porque é tudo sobre Ele. Tudo que recebemos vem dEle e é para Ele. É isso que nós cantamos aqui hoje. Vem dEle e é para Ele. Vem dEle e volta para Ele. E é nesse lugar, por incrível que pareça, parece que você está perdendo. Mas por incrível que pareça, é nesse lugar que você é envolto por paz, serenidade, conhecimento de Deus, firmeza, resistência, resiliência e alegria independente da adversidade. É literalmente o que ele disse. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, a encontrará. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nessa noite preciosa. Obrigada porque a Tua mão nos reuniu aqui com um propósito. E o propósito é que a gente descubra o nosso verdadeiro propósito. Reconciliados contigo, usufruirmos desse relacionamento e influenciar outros a conhecer esse amor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Liberta-nos das distrações. Liberta-nos, Senhor, da idolatria do eu. Liberta-nos, Senhor, das coisas, porque nós não vamos levar nada no nosso caixão. Liberta-nos, Senhor, daquilo que é temporário e conecta-nos àquilo que é eterno. Aquilo que a traça não corrói, que o homem não pode roubar. Que a cada dia a gente caminhe mais dentro do Teu propósito, te conhecendo intimamente, discernindo entre o bem e o mal, escolhendo a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E de acordo com o próprio conselho do apóstolo Paulo em Romanos, não sendo conformados por esse século, mas sendo conformados à imagem de Cristo, tendo transformado a nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre cada homem e cada mulher neste lugar. E que cada pessoa aqui nessa sala que o Senhor conhece pelo nome, encontre o seu propósito e a plenitude da vida no Senhor. Que eles sejam como tochas acesas na França. Que onde eles chegarem, a escuridão seja dispersa. O desejo de suicídio seja quebrado. Em nome de Jesus, que o Senhor fluindo através de cada um deles, cada lar seja curado. E transborde para a vizinhança, pelos bairros, pelas cidades da França. Homens e mulheres cheios da Tua misericórdia, graça e bondade. Homens e mulheres tomados pelo Teu amor. Homens e mulheres dispostos a derramar a sua vida, como o Senhor Jesus derramou. Como primogênito de muitos irmãos, queremos seguir os Teus passos, Jesus. Nos ajuda pelo poder do Teu Espírito e em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus.